Olá, no nosso trabalho nós iremos falar sobre a diabetes mellitus em cães. Centro Universitário FAM, curso Medicina Veterinária, professora orientadora doutora Maria Gabriela, alunos Lília, Matheus e Raíssa. O que é diabetes? É uma doença metabólica causada por alto índice de glicose no sangue. Pode ser ocasionada por gorduras, alimentação e doenças. As complicações da diabetes podem levar a problemas na visão, nos olhos, no coração, sistema circulatório, sistema nervoso periférico, rins, pâncreas e sistema hepático. Nos pâncreas é uma glândula com papéis importantes dentro do sistema endócrino e no processo digestório de alimentos. Nos pâncreas encontramos as glândulas endócrinas e exócrinas. As endócrinas, elas são responsáveis pelos hormônios insulina e glucagon, e a exócrina pela lipases responsáveis pela digestão de gorduras. Aqui nós temos o estômago e ao lado o pâncreas. Nos pâncreas, encontramos uma porção endócrina que é formada pelas ilhotas de Langerhans, conforme a imagem. Nos pâncreas temos as células alfa, beta, delta e células F. As células alfa secretam o glucagon. As células beta secretam a insulina. As células delta secretam a somatostatina. E as células F ou PP secretam o polipeptídeos pancreáticos. Aqui nós temos as células beta e a secreção de insulina. Alterações inflamatórias e neoplasias que ocorrem no pâncreas. Temos a hipiremia ativa, que é o processo inflamatório agudo nos pâncreas, as hemorragias, que acometem as diapedeses, frequente nos casos de toxemias e septicemias, que são inflamações disseminadas, né, que acometem pancreolitiase, que é o acúmulo dos cálculos pancreáticos formados por carbonato, fosfato, oxalato de cálcio no interior do ducto pancreático, ocasionando a inflamação. Os pancreolitos podem gerar pancreatite agudas. As pancreatites purulenta são abscessos no parênquimas pancreáticos. Pancreatites intersticiais são inflamações de caráter crônico. E pancreatites necróticas acometem a retenção do suco pancreático que destrói o parênquima dos pâncreas. Temos também as neoplasias, que são os adenomas e adenocarcinomas, que acometem os pâncreas nas glândulas exócrinas e endócrinas. As diabetes, elas podem ser classificadas do grupo 1, do grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 são diabetes dependentes, né, de insulina. Então, isso quer dizer que o cão, ele vai precisar de doses de insulina. A do grupo 2 são diabetes não dependentes de insulina. E a do grupo 3 são diabetes que tem a tolerância à glicose. As manifestações clínicas que acometem o cãozinho: as lipidose hepáticas, gorduras no fígado, hipoglicemia, hipertensão, insuficiência pancreática, paresia gástrica que acometem o estômago, diarreias, neuropatia, que é atrofia muscular, cataratas, pancreatites aguda, poliúria, que é a produção de urina excessiva, perda de peso, polifagia. Este cãozinho, né, o Golden, ele está em um tratamento de insulinoterapia. Olha como esse cãozinho apresenta, ele tem diabetes. Este outro cão, ele tem o seu olhinho direito, né, com catarata, que é uma decorrência da diabetes. Diagnóstico e tratamento. Para constatar que o cãozinho, ele tem, né, diabetes, é necessário fazer exames clínicos, tais como exames de sangue. E constatado a diabetes, nós podemos administrar, né,
insulina dependendo do grau da diabetes, atividades físicas são recomendáveis, a alimentação saudável, uma ração saudável, uma ração especial e o acompanhamento ao médico veterinário. Agradecemos, espero que tenham gostado, muito obrigada. A Oxyuris equi é um verme intestinal voltado para equinos, que são os cavalos, são localizados no intestino grosso, existindo dois, o macho e a fêmea, tendo a diferença de 9 a 12 centímetros do macho e 150 milímetros da fêmea. A exposição deste verme é por falta de higiene no estábulo, sendo muito mais fácil a contaminação de outros animais devido à falta da higiene, como havia dito, e aos recipientes que são compartilhados. Quando a gente já entra no ciclo da vida, as fêmeas começam a entrar em ação, tendo que, após ingeridas pelo cavalo que está no estábulo contaminado, a fêmea vai até o intestino, sendo uma liberação larval, onde vão começar a comer essa parede intestinal. Depois de 5 meses dessa infestação, vão ser migradas até a região anal, que seria o ânus. Lá vão liberar esses ovos para que comecem um novo ciclo das suas larvas, tendo em mente que o cavalo vai coçar devido ao desconforto. E lembrando que também existe desconforto no intestino por estarem presentes inúmeros vermes ali. Ao chegar essa coceira na cauda, ele vai morder, fazendo com que consiga ingerir mais ovos, ainda mais vermes, o que leva também a grandes lesões na pele, o que pode acarretar a outras infecções bacterianas. Como que vamos tratar essa situação? Simples, o manejo é sempre a limpeza total do ambiente e também a organização correta dos cavalos. Sempre que for limpar, separar eles. Já o tratamento é um pouco mais específico ao veterinário profissional dos animais e assim ele será com antiparasitário. Neste caso, mantendo controle nas baias e estábulos que seu animal ficar. Este foi um resumo sobre a Oxyuris equi. O Strongylus é o euminto de maior ocorrência no Brasil, com 3 espécies voltadas para a área veterinária, o Strongylus edentatus, equinus e vulgaris. Eles se desenvolvem no organismo do animal em 5 fases larvais, principalmente na mucosa intestinal, ilho, seco e cólon ventral. Além das patologias enquadradas nos órgãos, os sintomas vão desde alta temperatura, anemia causada pela má alimentação e até cólicas que podem levar o animal a óbito. A prevenção é bem simples, com limpeza frequente do ambiente e administração de antihelmínticos, que podem ser encontrados com baixo custo-benefício. Anaplocefalídeos são um grupo de parasitas, tendo o Anaplocefalídeo perciliata, o mais conhecido. Estes têm preferência em seu alojamento no seco e cólon intestinal. Sua contaminação se dá a partir da liberação de ovos nas fezes do hospedeiro, por meio da ingestão de um ácaro. A fase larval dura aproximadamente até 4 meses. Sobre os sintomas no hospedeiro, estão dentre eles anemia, resultando em perda expressiva do peso e danos nas mucosas intestinais. Sintomas estes relacionados à nutrição do animal. Formas de prevenção adotadas para haver diminuição desses casos são manejos corretos vindos de seus tratadores, utilização de drogas antiparasitárias e realização contínua de exames proparasitológicos. Encerramos aqui o trabalho sobre parasitas intestinais de equinos. Muito obrigada a todos. Olá, este trabalho é sobre encefalopatia espongiforme bovina. Meu nome é Michele Soares e eu vou te explicar um pouquinho de como funciona essa doença.
A encefalopatia espongiforme bovina, EB, também é conhecida como doença da vaca louca. É uma doença neurodegenerativa fatal do sistema nervoso central dos bovinos, através de uma proteína infecciosa chamada prion. Os primeiros casos foi na década de 80 na Inglaterra. O cientista norte-americano Stanley Brusner fez uma tese onde ele disse que a proteína ela não tinha material genético, então ela se multiplicava com mais facilidade. A etiologia. A causa é a proteína infecciosa não convencional chamada prion, Proteinaceous Infectious Particle, que transforma proteínas normais, a PRP, em uma proteína patogênica, a PRPC. Ela é de caráter transmissível, porém não contagioso. Ela degenera o sistema nervoso central, causando danos aos neurônios. Ela não possui material genético e é bem resistente a processos físicos e químicos, como, por exemplo, a radiação, os métodos de desinfecção química ou apresentação clínica. O período de incubação é uma média de 5 anos. Dentre as principais manifestações, a gente pode citar: eles ficam apreensivos, eles se isolam do rebanho, a movimentação do pavilhão auricular deles é mais rápida, eles têm bruxismo, lambem continuadamente as narinas e flancos, eles relutam por passar por alguns lugares mais estreitos, hipermetria também, e às vezes respondem com agressividade e com coices. O início do quadro é com hipermetria, cambaleios que evoluem para uma falta de coordenação motora até chegar ao decúbito prolongado. A diminuição do apetite é mais lá na fase terminal. O diagnóstico é feito um exame histopatológico do tecido encefálico e contém uma vacuolização intracitoplasmática dos neurônios, que são buracos, e dos neurópilos também, que é da substância cinzenta, com distribuição simétrica e bilateral. Esses neurópilos são redes de fibrilas nervosas da substância cinzenta. Patogenia. Essa doença não possui uma predisposição por raça ou sexo, mas animais que são alimentados por rações ou concentrados de origem animal, principalmente farinhas de carne e osso, são facilmente atingidos. Por isso que foi proibido disponibilizar essa alimentação para esses animais. Na fisiologia, o bovino se alimenta da ração e a proteína é digerida normalmente. Porém, na patologia não acontece dessa forma. A proteína ela não vai ser digerida, logo ela vai ser absorvida pela corrente sanguínea. O sangue transporta essa proteína patogênica até o encéfalo, atingindo os neurônios. Essa propagação é totalmente dependente da prion celular normal. Como que funciona? Elas entram nos nervos e produzem placas amiloides. Esses prions se acumulam no interior dos lisossomos. Eles ficam como se fossem cheios. De tão cheios, acabam se rompendo e liberam enzimas lisossomais junto com as prions. E o resultado disso é a formação de buracos, vacúolos. Por isso, o aspecto de esponja, que é o nome dado a essa doença, espongiforme. Meu nome é Natália e eu vou dar continuidade falando sobre os aspectos nutricionais. A EB tem um grande impacto na economia dos países produtores de proteína de origem animal. A carne, leite e derivados são alimentos mais importantes na dieta da população e são considerados um dos principais responsáveis pela veiculação, que é a transmissão dos patógenos para o homem, como, por exemplo, a encefalopatia espongiforme subaguda, que é conhecida como Creutzfeldt-Jakob. A indústria de carne e leite brasileira são quase dependentes das pastagens, tornando mais viáveis os custos de produção e produzindo uma pecuária verde. Abordagem zoonótica. A encefalopatia espongiforme bovina causa um grande efeito negativo na economia internacional em alguns países do mundo todo, por ser uma zoonose de alto risco. Nos humanos, existe uma variante chamada Creutzfeldt-Jakob, onde os sintomas são bem parecidos em relação aos bovinos e a transmissão ocorre por meio de instrumentos contaminados ou a ingestão de alimentos contaminados. Em 1997, a EB foi inclusa na relação de doenças que precisam de medidas de defesa sanitária animal, pois é de suma importância evitar a zoonose.
É importante ressaltar que no Brasil possui o risco insignificante da EEB, nunca foi registrado um único caso dessa doença no nosso país. A prevenção. A importância da realização da prevenção é gigantesca, porque a encefalopatia espongiforme é uma zoonose que não possui tratamentos e é letal para os seres humanos e os animais. Matadouros, fábricas de rações, propriedades rurais em geral devem ser fiscalizadas pelos órgãos Ministério da Agricultura, MAPA, pela Secretaria da Agricultura Pecuária, Pesca e Agronegócio, CEAPA, as recomendações da Organização Mundial da Saúde Animal e o Comitê Científico do MAPA para Encefalopatias. As medidas de prevenção são a proibição do consumo de animais doentes, a não alimentação dos ruminantes com subprodutos de origem animal, a remoção do tronco encefálico, que seria o sacrifício desses animais, a vigilância epidemiológica e controle da importação de animais vivos. A conscientização dos órgãos responsáveis na produção de bovinos, realização de exames através de amostras pelo sistema de vigilância. Também é uma prevenção. Concluímos que, considerando que existe a possibilidade de manifestações atípicas da encefalopatia espongiforme bovina, é importante estudar mais profundamente o assunto para evitar a disseminação dessa doença tão prejudicial para os humanos e para os animais. Uma boa vigilância sanitária e medidas de prevenção devidamente e corretamente executadas diminui ou inibem totalmente a propagação das encefalopatias espongiformes transmissíveis, que seriam todas. Deve haver maior investimento na medicina veterinária e uma maior dedicação ao estudo das patologias do sistema nervoso central, visto que é uma doença sem cura. Chegamos ao fim da nossa apresentação, espero que tenham gostado. Muito obrigada. Boa noite, hoje eu vou falar sobre cardiopatia canina, que é um termo utilizado para doenças cardiovasculares, ou seja, doenças do coração. A cardiopatia canina, ela atinge principalmente cães acima de 6 anos, ou seja, cães idosos, ou cães obesos, que não têm uma alimentação muito saudável e são sedentários, né? Que não praticam nenhum exercício, não têm o costume de sair, não são ativos, né? Os principais sintomas são fadiga, a língua roxa e desmaios. Porém, é muito importante os exames de rotina estarem em dia, né? Fazer os exames de rotina pelo menos a cada 6 meses. Pois a cardiopatia não tem uma cura, ela só tem um tratamento, mas o tratamento não é uma cura. O tratamento ele vai retardar a doença e prolongar a vida do cão, né? Mas uma cura mesmo não tem. Então, dependendo do estágio, ainda não tem nem como retardar, né? Infelizmente, o cão vai a óbito. Vou citar agora alguns tipos de cardiopatia. Tem a degeneração mixomatosa da válvula mitral, que é uma alteração na estrutura da válvula atrioventricular esquerda, né? Que acaba levando a insuficiência cardíaca congestiva. Tem a cardiopatia dilatada, né? Que é quando o coração começa a não bombear o sangue corretamente, né? Não bombeando o sangue para o corpo do animal todo, né? Então, o que acontece, né? O músculo do coração acaba se tornando mais fino, né? E as câmaras se tornam mais... elas se dilatam. Então, acaba não bombeando o sangue corretamente, né? E tem a miocardiopatia hipertrófica, que ela não é tão comum, né, em cães, ela é mais comum em gatos, né? E gatos, os felinos, são mais difíceis de apresentar sintomas, né? Pois eles sempre tentam disfarçar, né, a dor, né, deles. Então, por isso que é muito importante estar em dia, tá? Essa que atinge os felinos, ela acaba causando morte súbita ou insuficiência cardíaca congestiva também.
Olá, pessoal, eu sou a Nayara, eu vim representar o meu grupo e nós vamos abordar os temas cardiopatias congênitas em cães e o manejo nutricional de cães cardiopatas. O que é a cardiopatia congênita? É qualquer anormalidade na estrutura ou na função do coração que surge nas primeiras semanas de gestação do cão. Ainda quando o feto vai desenvolver certas anormalidades, gerando complicações na saúde dele. Nós temos 3 exemplos, como a persistência do ducto arterioso, a tetralogia de Fallot e o defeito do septo ventricular. Sobre a persistência do ducto arterioso. O ducto arterioso é uma estrutura presente na vida do cão enquanto feto que liga a aorta e a artéria pulmonar. A persistência do ducto arterioso, também conhecida como PDA, ocorre quando o fechamento do ducto não acontece após o nascimento. E a comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar permanece aberta, ocasionando um desvio de sangue do lado esquerdo para o lado direito, né, que deveria se fechar assim que ocorresse o nascimento. Como a gente consegue diagnosticar o PDA? Através de sinais clínicos como a tosse ou a dispneia e de exames como a radiografia, o eletrocardiografia, o ecocardiografia e a angiocardiografia. Nos casos de desvio da direita para a esquerda, né, conhecidos como PDAR, que seria a forma reversa, os cães podem apresentar intolerância aos exercícios físicos, né, uma fraqueza dos membros pélvicos e a cianose nas mucosas caudais, podendo também serem assintomáticos. Sobre a tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot é uma condição causada por uma combinação de 4 defeitos cardíacos presentes no nascimento, como o defeito do septo ventricular, a obstrução da via de saída do ventrículo direito e a estenose da válvula pulmonar. Os defeitos da tetralogia de Fallot causam fluxo de sangue pobre em oxigênio para fora do coração e para o resto do corpo. Tá? Então, podem causar a hipoxia com cianose através do tom de pele azulado. Como a gente consegue diagnosticar, né, a tetralogia de Fallot? Também podemos identificar o diagnóstico, né, através da anamnese, do exame físico completado junto com a radiografia e a ecocardiografia. O animal também pode ser assintomático, né, ou a gente consegue comparar o tamanho do animal ao resto da ninhada. Bom, e por último, o defeito do septo ventricular, né, que é caracterizado com uma má formação da parede entre os ventrículos, havendo uma falha no fechamento do septo durante a formação do septo. E como nós conseguimos identificar o defeito do septo ventricular, né? Ele também é conhecido, inclusive, como DSV. A gente consegue diagnosticar através de exame clínico, junto com a radiografia de tórax, o ECG, e é estabelecido por ecocardiograma também. E qual a importância no manejo nutricional de cães cardiopatas? Uma alimentação saudável, que se mostrou muito importante no tratamento em cães cardiopatas, sendo alinhadas através de uma alimentação correta, rica em vitaminas, antioxidantes, proteínas e aminoácidos, e principalmente a taurina, né? Lembrando que também deverá conter uma redução de sódio e cloreto. Por fim, né, é importante enfatizar a necessidade de exames de rotinas anuais, se atentar aos sintomas citados, a fim de detectar possíveis doenças relacionadas ao coração e, se diagnosticada, havendo um tratamento adequado, diminuindo os riscos de vida do cão. Tá? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela apresentação. Somos o grupo 6 e iremos abordar o tema da traqueobronquite da espécie bovina. Somos do campo Moca, noturno e do 3º semestre do curso de Medicina Veterinária. A traqueobronquite
é o acometimento de maneira simultânea de dois membros do sistema respiratório, a traqueia mais os brônquios, onde esses membros infeccionam e evoluem para uma inflamação que pode ser aguda ou crônica. No bovino, como em outros animais, essa patogenia se manifesta da mesma maneira, porém, os agentes causadores são outros. Nos bovinos temos o Dictyocaulus vivíparos, do reino Animalia, e o Aspergillus fumigatus, do reino Fungi. A traqueobronquite se origina através da grande quantidade de fungos e parasitas que se instalam nas mucosas da traqueia e nos brônquios. Esse ciclo tem seu início no contágio pelo ar, já que são encontrados facilmente em fenos e silagens, e através da ingestão de pasto contaminado com as larvas do Dictyocaulus vivíparos. O Aspergillus fumigatus é um fungo sapófita presente no ar atmosférico e habitante da mucosa das vias respiratórias dos animais. O Dictyocaulus vivíparos é um parasita que se encontra nas fezes dos ruminantes. Elas entram no intestino através da ingestão de pastos contaminados. Apresentação clínica. Os sinais clínicos são os mais voltados ao sistema respiratório. Em casos mais crônicos da doença, os animais apresentam dificuldade respiratória, perca de peso e tosse. Já na forma mais aguda da patologia, podem ocorrer edema e efizema pulmonar, com secreção nasal, uma tosse mais úmida e dificuldade respiratória, prejudicando em sua produção, já que são animais de corte e produção de leite. Já em casos mais graves da doença, o animal pode vir a óbito. Nessa primeira imagem vamos ver algumas alterações patológicas, tá? No tecido, temos alguns pontos hemorrágicos, uns pontos esbranquiçados, meio que algodoado, tá? E nessa segunda parte vamos mostrar o corte histológico com as setinhas apresentando os fungos, tá? Onde aconteceu a necrose do tecido. Nessa primeira imagem vamos apresentar aqui algumas alterações, né, com revestida de muco, gelatinosa, esbranquiçada. É bem discreto, né, envolvendo principalmente a traqueia e o brônquio. Nessa segunda imagem aqui já podemos verificar as alterações depois do tratamento. Uma melhora, pode ver onde tem uma diminuição do muco e o revestimento aonde dá alteração patológica. Aqui já podemos observar o ciclo do parasita, né? Aqui o animal é solto no pasto, ele se alimenta, o animal entra no trato digestório, por algum conta de alguns acessos, ele acaba acometendo o sistema respiratório, né? E ele acaba evacuando no próprio pasto, o ominto é liberado e começa um novo ciclo aqui parasitário. Nessa imagem superior podemos observar alguns vermes adultos. Nessa segunda imagem, ele olhado de um microscópio, tá? Ele se distingue de outras larvas pela presença de um botão esférico, tá? Ele fica mais arredondadinho, ele fica mais bonitinho nessa parte superior dele. O tratamento utilizado é a invermectina e levamisol. Também são utilizados a abamectina e o albendazol. Para que se tenha sucesso no controle sanitário e evitar a contaminação do rebanho, deve-se fazer um manejo apropriado, evitando expor animais jovens no convívio do espaço com outras faixas etárias, já que os animais jovens estão mais predispostos à infecção. Fizemos a pesquisa e praticamente todo o conteúdo do trabalho foi produzido com artigos científicos e sites de países da Europa e também da América do Norte. Tivemos certa dificuldade em achar materiais de pesquisas nacionais. Nota-se que o Brasil precisa evoluir em pesquisas e tratamentos dessa doença, que acomete a espécie bovina.